Guilherme, estou aqui diretamente da minha casa. Uma das nossas iniciativas, através dos nossos educadores, a gente teve a iniciativa de fazer alguns takes lives, alguns vídeos nas nossas próprias casas também. A iniciativa foi diretamente dos nossos próprios educadores, que deu sucesso, nossos ao vivos, tá? Mostrando um pouco dos nossos trabalhos, mostrando o que a gente faz na Rede Cultural Beija-Flor. Hoje a gente vai fazer uma receita fácil, que parece ser um pouco complicada, mas seguindo passo a passo, cada ingrediente, fazendo seus mise en place, separando certinho, terá uma boa receita. Hoje a gente vai fazer a tradicional quiche, que é uma receita que era alemã, só que se originou, ficou mais famosa na França. Ela tem o nome tradicional de quiche Lorraine, e se veio aqui para o Brasil. E tem várias adaptações através também nutricional também, com a substituição da farinha, além da farinha integral, a gente pode utilizar como uma farinha também de grão de bico. A gente também pode modificar as receitas também para trazer um pouco na área nutricional também, tá? Para fazer a massa tradicional que a gente utiliza é uma massa chamada sablé ou sacré, tá? É uma massa que a gente tem o nome popular chamado massa podre, tá? Mas a gente, na área culinária, a gente fala a massa sablé. São utilizados 3 ingredientes: manteiga, sal e farinha, tá bom? Pode ser substituído com farinha integral ou grão de bico também, tá? Então, como a gente vai iniciar o nosso procedimento? Eu utilizei 250 gramas de farinha de trigo, 275 gramas de manteiga e uma pitada de sal. Importante, se vocês não têm manteiga, vocês podem usar margarina também para substituir, tá? Mas a manteiga, além dela ter um pouco, ela contém leite, então ela dá um sabor melhor na nossa receita, tá bom? Temos 250 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e temos a nossa manteiga. Lembrando que vocês também podem estar utilizando margarina também para essa receita, tá? Vamos colocar a nossa manteiga, tá? A ponto de pomada, nossa pitada de sal e a gente vai misturar. Essa massa aqui é uma massa mão na massa mesmo, tá? A gente vai misturar só com uma colher de pau só para dar um ponto e a gente vai amassar, tá? E vai criar pequenas bolinhas na massa com as pontas do dedo, tá? Não precisa fazer o movimento de sova, que nem eu ensinei na aula anterior, tá? Você vai misturar todos os ingredientes com as pontas do dedo, tá bom? Então, misturando tudo, não precisa sovar. A mão sempre higienizada, principalmente agora com esse novo vírus que surgiu, o coronavírus, higienizando, principalmente lavando as mãos com sabão neutro, com álcool, tá? Se a mão já tá lavada com sabão, não precisa também ter o álcool, tá? Mas importante sempre tá lavada. Então essa massa aqui é a massa famosa, massa podre, ela pode ser utilizada também nas preparações, tanto da nossa massa, da nossa casca da quiche, que a gente tá fazendo uma certa casca, né, pro nosso recheio, tanto também serve para empadas. Só que para as empadinhas a gente substitui a manteiga com banha, tá bom? Então, a gente mistura. Pode colocar também como sugestão também de comentários, receitas que vocês queiram aprender também. A gente vai fazer algumas seleções também, tá bom? Mas a gente sempre tá focando nessa área de aproveitamento, reaproveitamento integral, tá? Para vocês. Por exemplo, hoje a quiche é com recheio de talos. A ideia foi utilizar coisas que a gente seria possível jogar no lixo, mas a gente vira uma ótima refeição, tá? Então a gente vai misturar, ó, ela vai ficar uma bola, tá bom? Esse é o ponto, ó. Quando a manteiga se une com a farinha, não precisa sovar, que a gente não quer que atinja o ponto do glúten. Então, ó, juntou, uniu toda a massa, pega o restinho que ficou no fundo, junta tudo ela, bonitinho, e aí a gente vai colocar na geladeira. Ela vai ficar descansando por 20 a 30 minutos, tá? Por que que tem esse descanso? Porque a margarina ou a manteiga, ela ficou derretida, então ela tem que voltar ao ponto dela, tá? De gelada. Então ela vai ficar aqui, vai descansar na geladeira. Ela vai
ser guardada na geladeira, tá? Bonitinho, pode colocar num saquinho, ou numa bobina, ou num filme. Então ela vai estar descansando na geladeira. Feito a massa, agora a gente vai preparar o recheio. Então nossa massa está descansando, lembrando que ela tem que levar de 20 a 30 minutos, então a gente vai preparar o nosso recheio. O nosso recheio é simples, voltado no nosso tema de aproveitamento integral, então são todos os alimentos que poderiam ser jogados no lixo, são talos de vegetais, tá? Então a gente está utilizando talos de agrião, tá? Eu estou utilizando aqui uma meia xícara de talo de agrião, temos talos de brócolis. Eu utilizei um pouquinho das folhagens também do talo, tá? Até o próprio couve-flor, tá? Temos aqui também talos de couve, e também temos talos também de brócolis, tá? Também temos os talos de brócolis, tá bom? Vou usar também cebola, meia cebola, teremos 3 dentes de alhos aqui, parmesão, creme de leite e 4 ovos, tá? Eu utilizo creme de leite fresco, mas vocês também podem utilizar o creme de leite de caixinha. Por que eu utilizo o creme de leite fresco? Porque ele tem uma taxa de gordura maior, então ela dá mais cremosidade, tá? E o sabor também muda muito, tá bom? O parmesão também vocês podem usar tanto parmesão, tanto mussarela ou outros tipos de queijo. É legal também utilizar queijos brancos também, que queijos também um pouco mais saudável, tá? Ele não tem muita gordura e também não tem muito colesterol também. Então, eu vou usar o parmesão, tá bom? E eu fiz aqui também uma mistura de sal, pimenta do reino, coloquei orégano, eu ralei um pouco de noz moscada. Noz moscada é uma nozes que a gente encontra também nos mercados, tá? Dá um sabor bem elevado, principalmente quando tem creme de leite, tá? A noz moscada, ela levanta o sabor, tá bom? O ovo, estou utilizando o ovo nessa receita porque o ovo, ele vai unir os ingredientes, tá bom? Então, de início, eu vou refogar a cebola no azeite. Eu utilizo umas 3 colheres de azeite. Vamos refogar, vamos dar início com a cebola, porque a cebola, ela é um pouco mais durinha. Então, vamos iniciar com a cebola. Uma refoga bem legal, tá? Não precisa deixar ela muito dourada. É legal deixar ela com sabor adocicado. Então, não precisa dourar muito, tá? É legal deixar o sabor adocicado dela, tá bom? Então, vamos refogar aqui. Tá? Lembrando que eu dou aula de terça a sexta-feira, atuo lá no outro núcleo, lá na nosso terceiro núcleo, lá no sítio Joaninha, Rua Rio Beija-Flor. Temos inscrições abertas, temos aulas tanto da parte da manhã, tanto também da parte da tarde, tá? Se vocês quiserem interessarem nas inscrições, a gente pode fazer inscrições. Vocês também podem se direcionar também lá na Rede Cultural Beija-Flor, falar com a Tatiana e o Vitor, tá? As aulas são voltadas na área da gastronomia, também na parte nutricional também. Temos uma cozinha 100% equipada. Então, um espaço lindo, maravilhoso, que suporta 25 educandos, 25 alunos. Tá? Então, gente, eu coloquei agora o alho. Estou refogando o alho também. Essa refoga. Depois, a gente sempre vai iniciar do mais duro até o mais fininho, tá? Então, o brócolis, normalmente ele é um pouco mais duro, ele tem uma textura mais dura. Então, a gente vai acrescentar brócolis, tá? Vamos deixar ele dar uma baixada, uma murchada. Bom. Essa quiche, ela tem um rendimento para 4 pessoas. Ela pode ser consumida também como almoço, como lanche da tarde, também até uma janta, se vocês querem fazer. Existem diversos tipos de recheios, tá? Pode rechear tanto com frutos do mar, como também com presunto e queijo, bacon, tá? A quiche também ela é recheada tradicionalmente com bacon, tá? Só que hoje eu não vou utilizar o bacon. Então, ela vai dar uma baixada agora.
tá? No vegetal. Ela vai ficar com uma cor mais verde quando aquece. Então, vamos mexer aqui. Feita essa refoga, você vai sentir que ele vai estar um pouco já macio. Em seguida, vocês vão acrescentar os talos de couve, tá? Vocês vão acrescentar os talos de couve. Depois, aquela mistura de temperos, tá? Sal, pimenta do reino, e noz moscada e um pouco de orégano. Como os talos de couve, ele tem a mesma textura do couve-flor, a gente também pode colocar também junto, tá? Esses talinhos. Vai parecer que vai ficar bastante recheio, mas só que eles murcham, tá bom? Eles vão diminuir. Feito isso, a massa descansando os seus 20 a 30 minutos, tá? Ela vai estar um pouco mais firme. Eu vou utilizar uma forma de 22 centímetros, tá? Se vocês tiverem uma forma de fundo falso, é melhor ainda, porque vocês vão ter acesso a ela para poder subir a nossa quiche, tá? Então, eu tenho algumas forminhas também como sugestão. Ó, eu tenho essa forminha que é tipo uma forminha de empada. Tenho essa também, que quando você faz ela fica todo um detalhe da massa. Eu tenho essa em mini, que eu utilizo muito quando é em buffets também. E tem essa aqui mini, que é ela com fundo falso, ó. Tá? Então você tem esses tipos de formas também, utilizado muito para fazer quiches também, empadas também. Então, massa descansada, você pode abrir também, tanto na bancada, ou você pode também fazer a mão também, tá? Ó, você vai jogando a massa do meio para as laterais, tá? Pode jogando, joga toda a massa aqui, ó. Pode abrir também com rolo na bancada, com o seu filme por baixo, para também facilitar. Mas eu gosto de fazer na mão, porque você pode sentir se vai ficar muito grosso, se a massa vai ficar muito fina. Então, é legal também fazer na mão também, tá? Ó, vai recheando. Isso aqui a gente tá fazendo uma casca pro nosso recheio, tá? Isso aqui é uma base, é uma estrutura para ficar o recheio, tá bom? Vai cobrindo tudo. Lateral, pode ir mexendo com os dedos, tá? Lembrando que a gente pode substituir a farinha integral, pode proporcionar 50% e 50% de cada farinha. Farinha também de grão de bico é muito gostoso também, tá? Então, a gente vai misturando, tá bom? Massa. Essa aqui é a casca. Você vai, não precisa ser nem muito grossa e nem muito fina. Não pode ser muito fina porque não vai ter estrutura e ela vai acabar rachando. E não pode ser muito grossa para não ficar uma exceção de massa, tá? Então vai jogando para cima, faz o acabamento, ó. Você vai tirando o excesso da massa, ó. Ó, esse é o acabamento. Bom, faz o acabamento, porque o acabamento é muito importante, principalmente no empratamento, na hora da decoração. Sentiu que já tá bom, ó, como tá? Aqui, ó, tá? Nem muito grossa e nem muito fina. Sobrou um pouquinho da massa, a gente pode fazer nas forminhas menores também, para não ter desperdício, tá bom? Outra dica também muito importante. A gente vai pré-assar essa massa. A gente não vai colocar o nosso recheio aqui. A gente vai pré-assar, tá? Ele leva de 15 a 20 minutos, tá? O pré-assamento. Ou também, se vocês verem que a borda tá dourada. Se a borda estiver dourada, ela tá boa para sair, tá? Porque ela vai retornar depois para o forno, tá bom? Então, outra dica também é vocês furarem o fundo. Furem o fundo bem, para que o ar de baixo não quebre a massa e não incha a massa também, tá? Então, fure bem a massa, as laterais. E aí, pode furar mesmo, não sem medo, tá, gente? Mas furando, ela não vai ter perigo de inchar a massa. Feito isso, ela vai pro forno entre 15 e 20 minutos, tá? Com o forno pré-aquecido a 160 graus. E aí, ela vai pro forno até ela dourar, tá?
Ela não vai assar completamente, tá? Ela só vai pré-assar, tá, gente? Porque depois a gente vai assar ela de volta. Bom, massa no forno, vamos finalizar o nosso recheio, tá? Fizemos as nossas refogas dos nossos talos, tá? É importante a nossa refoga estar um pouco fria, porque ela vai ter o contato com o ovo. O objetivo não é cozinhar o ovo, tá? A temperatura que saiu da panela, se a gente jogar aqui nossa refoga, ela vai cozinhar os nossos ovos. E ele vai virar uma omelete, um ovo mexido. Então, não é o objetivo isso, tá? Vamos colocar nossos 4 ovos. É importante a gente ter um apoio de algum potinho, de algum bowl, pra gente fazer o nosso teste do ovo, tá? Porque eu já vi muita gente perdendo receitas com ovo estragado, porque jogou diretamente na receita. Então, é legal ver o ovo, ver que a clara tá limpa, a gema ela continua brilhante, ela não tem aquele odor muito forte, tá? É legal a gente sempre fazer o teste. Vamos acrescentar os ovos. Depois vamos colocar nosso creme de leite, tá? Vamos acrescentar creme de leite, o leite, e vamos misturar os ingredientes. Pode ter um fouet como auxílio, pode ter uma colher também, tá? Vamos bater bem para unir todos os ingredientes para que eles fiquem homogêneos, tá bom? Bate firme. Não precisa acrescentar mais nenhum tipo de tempero, porque nossa refoga ela já tá com sabor temperado, tá? Bateu os ingredientes, bateu os líquidos, vamos acrescentar os nossos vegetais aqui, tá? Aqui já viraria uma ótima omelete, tá? Vamos acrescentar aqui nossos vegetais. Depois vamos entrar com parmesão. Não precisa colocar todo o parmesão, porque a gente pode colocar por cima da nossa quiche para ela dourar e ficar bem bonita, tá? Vou colocar nosso parmesão e vamos misturar. Mistura todos os ingredientes. Teremos esse creme, tá? Aqui misturado, que vai ser recheada a nossa quiche. A massa pré-assada, agora a gente vai rechear a nossa quiche, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui a nossa mistura que a gente fez com ovos, com creme de leite, com os talos. Vai ser posto aqui, tá? Massa pré-assada. Vamos tirar tudo para não ver desperdício. Tire todos os ingredientes. Misture, sobrepõe eles aqui, tá? E depois vamos entrar com mais parmesão, tá? O parmesão vai dar uma textura e uma cor, tá bom? E vamos entrar no forno, ele vai ficar entre 30 a 40 minutos assando, tá bom? Então vai entrar no forno. Entrar no forno entre 30 a 40 minutos com a temperatura de 160 graus, tá? Quando ele criar uma película em cima e tem ficar com a cor de assado, é que ele já vai estar bom. Porque a massa já está cozida, então só dá uma textura mesmo de assado. Depois de 40 minutos a nossa quiche fica assim. Ela vai ficar com esse acabamento todo dourado por conta do ovo, tá? Como eu no início do vídeo eu falei sobre a forma de fundo falso, eu utilizei ela não sendo fundo falso, tá? Ela vai ter uma certa dificuldade para desenformar, mas isso é normal. O importante também, um detalhe também, é deixar ela esfriar, tá? A quiche, tradicionalmente, ela se come fria, ou se você preferir comer ela quente, também não tem problema, mas franceses, eles têm um costume muito de comer a quiche fria, tá bom? Então, a gente vai desenformar, como eu não usei uma forma de fundo falso, a gente vai fazer como se a gente tivesse feito um bolo, tá? Espero que dê certo. Vamos lá. Desenformei. Desenformamos, agora a gente vai retornar ele para a gente ter nosso acabamento legal, tá? Feito isso. Formei, tá? Então,
tradicionalmente falando que é uma massa podre, ela tem uma textura que de derreter na boca, tá? Então, na hora que a gente degustar a nossa quiche, ela vai derreter na boca, tá? Se você quiser acrescentar bacon, dar um sabor defumado nela. Sobre aquele detalhe de esperar a quiche esfriando, é mesmo mais pro recheio se afirmar, tá? Ó, o recheio vai se afirmar, ó. Você vai perceber aqui, deixa eu tentar tirar aqui um pedacinho, ó. Ela vai se afirmar, ela é um recheio bem suculento, pode colocar também alho poró, o alho poró também dá um ótimo sabor na quiche, tá? Principalmente se vocês colocarem noz moscada, tá? Ó, o queijo parmesão derreteu, tá dando uma cor na lateral bem legal, tá, gente? Então, quando vocês for degustar, vai sentir um sabor molhado com a textura da casca esfarelando na boca e derretendo, tá bom?